privilégio estar aqui prestando culto ao nosso Deus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Este momento do Ministério de Louvor é um daqueles momentos que prepara, para também a gente ouvir a palavra. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês um exemplo bíblico de avivamento. Nossa igreja tem buscado incessantemente esse renovo em nossas vidas. Nossa igreja tem se reunido todos os dias nas primeiras horas da manhã, 6 da manhã, tem sempre um grupo aqui fazendo momento de oração, leitura da palavra. Estamos apresentando uma série de estudos do saudoso pastor Edson Queiroz. Ele fez uma série e publicou sobre o avivamento. Eu quero convidá-los que vocês possam abrir suas Bíblias no livro do Reis, 1 Reis, o capítulo 18, e nós vamos estar falando desse grande momento, desse exemplo de avivamento que aconteceu no Antigo Testamento. Durante a caminhada do povo pelo Antigo Testamento, muitas vezes o povo caiu em crise, o povo entrou em decadência, mas sempre que vem uma crise e o povo se volta para buscar o Senhor, sempre acontece coisas maravilhosas. 1 Reis, o capítulo 18, vamos ler a partir do versículo 16. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, porque é muito interessante esse texto que aconteceu com Elias diante do rei Acabe. Versículo 16 do capítulo 18 de 1 Reis. Estou ouvindo barulho de Bíblia, é bom isso, né? Quando a gente pode conferir, uma das riquezas que temos exatamente esta variedade de traduções, porque nossa língua ela é muito rica. Então, quando a gente tem diversas versões, a gente pode entender bem melhor o texto. A minha versão diz assim: então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi encontrar com Elias. Versículo 17. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Versículo 19. Agora ordene que todo Israel venha e se encontre comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Versículo 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Verso 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si 2 novilhos e, cortando em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo.
Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Versículo 24. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Verso 25. Então disse os profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responda-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. Ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamaram em altas vozes e se cortaram com facas e com lanças, segundo seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Versículo 29. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. Verso 33. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Verso 34. Então disse: encham 4 cântaros com água e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. Eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Verso 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nem um deles escape. Eles o prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon e ali os matou. Esse texto fala exatamente sobre uma questão muito séria. Uma das coisas que a gente percebe
A Bíblia diz que Deus é amor, e é um amor sobrenatural, mas Deus também é justiça. E toda vez que alguém se levanta para desviar pessoas, Deus, ele faz uma intervenção, e ele usa exatamente aqueles seus instrumentos, seus filhos, para fazer isso. Esse texto talvez seja um dos mais conhecidos da Bíblia, porque Israel estava vivendo uma crise. Israel estava vivendo uma crise e houve uma restauração necessária. Acabe era rei de Israel e fez o que era mal aos olhos de Deus, e Acabe levou o povo a prestar culto ao Deus chamado Baal. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 ao 33, você vai encontrar exatamente o que aconteceu. Este rei Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele casou-se com uma mulher que não era israelita, e esta mulher, chamada Jezabel, era usada pelo diabo para matar os profetas. Ela fazia isso e chegou ao ponto de Elias pensar que ele estava só. Quem era essa mulher, chamada Jezabel? Ela era filha do rei dos Sidônios, chamado Etibal. Além deste mal, Acabe, ele construiu um templo para o Deus chamado Baal. E Acabe também, ele permitiu o culto a uma deusa chamada Azerá. Baal e a deusa Azerá sempre andavam assim, sempre tinham nos altares, parece que era um casal, né? Casal do mal. E era a principal deusa do povo lá de Tiro, e era considerada a mãe de Baal. Por isso estavam sempre juntos. Por causa de toda essa miséria espiritual, Deus então levanta um profeta e fez então um desafio. E por causa disso, antes um pouco, este processo veio uma grande seca que durou aproximadamente 3 anos. Tudo isso você vai encontrar nesse livro do Reis, todo esse relato. E no meio da crise, o Senhor sempre levantou líderes, pessoas escolhidas para efetuar a devida correção, né, e a transformação do povo escolhido. Elias, profeta do Senhor, na verdade a gente pode até considerar um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e ele então se apresenta ao rei Acabe e aponta o problema daquela crise, que era o pecado cometido por eles, servir a deuses estranhos. E Elias então o exorta e diz: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, estão seguindo ao Deus estranho chamado Baal. Então em seguida ele lança o desafio: convoque o povo de Israel e os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azerá, para se reunirem com ele no monte chamado Carmelo. E o rei Acabe aceitou o desafio e reuniu todos os profetas
lá no Monte Carmelo. Elias, cheio de autoridade, exortou o povo a não ficar nessa dualidade, nesse sincretismo, e o povo devia tomar uma decisão, fazer uma escolha, ou Deus ou Baal. O desafio era então construir um altar, colocar um bezerro e não colocar fogo, conforme o texto bem claro está dizendo. Apenas pedir que o Deus verdadeiro mandasse fogo do céu. E o Deus que respondesse por meio do fogo, este seria o Deus verdadeiro. E todos aceitaram o desafio. E os primeiros chamados foram os profetas de Baal, que prepararam ali com todo carinho o altar e começaram a invocá-lo. Não aconteceu nada durante toda uma manhã. E Elias ainda, segundo o texto, zombou deles e disse, grita um pouco mais alto, né? E eles começaram então a se cortar, dançando e se ferindo, mas não houve nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Então Elias, ele vai, restaura aquele altar e estava tudo, né, arruinado ali, tudo espalhado. E ele então fez uma oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua, está no verso 36. Mas Deus não respondeu imediatamente esta primeira oração que ele fez, porque Elias ainda estava dizendo que ele fez todas estas coisas, segundo o texto. Já temos conhecimento e sabemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide. Ele é quem opera todos os milagres. Todos os milagres. Somente Ele pode provocar uma mudança, uma direção correta na vida das pessoas. Só Ele pode fazer com que as pessoas vejam e sintam a necessidade de um grande avivamento. Então Elias fez a oração correta. E aí então houve a resposta. E ele diz, responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão. A gente pode até imaginar aquela cena, né? E também secou totalmente a água que foi colocada ali para mostrar quem era Deus. Verso 37 e 38 está bem explicado aí. Elias reconheceu que somente Deus pode fazer o coração daquele povo se voltar para Ele. Só Deus. O Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, convencendo do pecado e trazendo para o caminho certo. Basta a pessoa querer ouvir, a pessoa obedecer. É Deus que envia e dá todas as condições para um despertamento espiritual. Deus
responde. Eu creio que a gente pode entender muito bem o que isso significa. Deus operou o milagre de cair fogo direto do céu e queimar todo aquele holocausto. Isso ele fez diante dos profetas de Baal e de todos os presentes. Estamos pedindo que Deus faça também na nossa igreja, na nossa vida, nas nossas igrejas, um trabalho também de grande vulto espiritual, porque a nossa nação, ela precisa voltar-se para o Senhor. Eu creio que a nação brasileira já teve momentos de grande exuberância do evangelismo. Nas grandes campanhas de evangelização, quanta coisa boa aconteceu. Naquela campanha, Cristo é a única esperança, ela varreu o Brasil de ponta a ponta, milhares de pessoas se converteram. Então há possibilidade sim da gente pedir para o Senhor mandar um avivamento para o nosso país, para que o povo saiba fazer escolhas corretas. Qual é o Deus verdadeiro? E quando Deus manda um avivamento para uma nação, para uma igreja, o coração do povo se volta para Ele. Quando o povo viu isso, nesse texto que nós acabamos de ler, todos caíram prostrados e reconheceram e gritaram em altas vozes: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Verso 39. Quais foram os resultados? O culto e a adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, foi restaurado, e os profetas de Baal foram derrotados e destruídos. Infelizmente, a nação brasileira está assim como o povo de Israel na época de Elias, oscilando entre Deus e os ídolos. E olha que são muitos deuses que a nossa nação ainda se volta, esquecendo-se do Deus verdadeiro. Nós temos em nosso país muita superstição, temos misticismo, idolatria, seitas, ocultismo, estão por toda parte da nossa nação. E eu creio que isso entristece muito o coração de Deus. Por isso que nós estamos vivendo, não só, até mais em outros países, uma crise sem limites. Não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mundo inteiro. Toda a Europa está passando por um momento de grande, digamos assim, de grande preocupação, porque com o problema da guerra lá entre lá na Ucrânia e a Rússia fornece o gás para vários países aí da Europa, naquela região, e eles estão vivendo já uma espécie de apagão, porque está realmente um grande problema na economia, está afetando vários países. Mas uma das coisas que a gente pode perceber também é que, se você olhar para a história das igrejas na Europa, você fica assustado. A Europa
teve uma época que houve um grande avanço missionário, e aquelas igrejas lindas, suntuosas, muitas delas se fecharam. O povo deixou de buscar ao Senhor. E quando isso acontece, todas as nações que assim procedem caem em uma crise sem precedentes. Mas a nossa oração, a gente precisa pedir que o Senhor nos conceda este avivamento. Deus ainda, Ele tem os seus profetas que não podem ficar calados. Não podem ficar calados. É hora da igreja do Senhor Jesus se levantar no poder do Espírito Santo, denunciar o pecado que desagrada a Deus, o pecado da nação, o pecado das famílias, e clamar por um grande avivamento espiritual. Assim como aconteceu com Elias, o fogo vai cair do céu e o povo brasileiro também cairá prostrado aos pés do Senhor. Só o Senhor é Deus. O povo pode gritar: só o Senhor é Deus. Você pode, com a sua voz bem forte: só o Senhor é Deus. Porque a gente pode acreditar e realmente buscar isso. Porque o Deus de Elias é o mesmo Deus que nós servimos. Deus não muda, as pessoas é que mudam. A gente precisa entender que servimos a um Deus de ontem, de hoje e eternamente. Agora precisamos do Deus de Elias, cheios da vida de Cristo, que sejam instrumentos de Deus para levar o povo a proclamar com grande voz que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender esta necessidade que temos de buscar intensamente ao Senhor. E eu convido a todos que puderem, quem vai para o trabalho pode passar um pouquinho aqui antes, não é isso, irmã Eva? 6 da manhã ou 6h02, já as portas estão abertas para que você possa vir orar conosco todos os dias. Agora, de domingo a domingo, porque sábado também a gente ora um pouquinho mais tarde. E domingo pela manhã, sempre estamos aqui às 7h30 e recebendo assim a orientação do Senhor para orar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus nos abençoe. Ministério de Louvor tem mais uma música. Convido você a se colocar de pé neste momento e nós vamos estar aqui. Tudo bem? Esse é o nosso diácono Joe. Aqui, ó. Tá vendo? Tá aparecendo ali na tela ali. Esse é seu Joe, viu? Deus abençoe. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Agradecemos ao pastor por essa mensagem. Venho falar aos nossos corações. A igreja tem uma canção que fala: vem, Senhor, enche a minha vida, vem com teu espírito, vem com teu poder, sobre o teu povo. Enche a minha vida.
Irmãos, Deus responde a oração. Há uns domingos assim passados, nós estávamos aqui pedindo que Deus mandasse as crianças aos domingos. Nós temos aqui um atendimento, aproximadamente uns 30 e poucos meninos e meninas, durante a semana, com reforço escolar e escola de música também, mas eles não estavam vindo aos domingos. E nós pedimos a Deus, e Deus respondeu. Hoje pela manhã tinha aproximadamente uns 17 ou 18 meninos e meninas, e agora de noite também chegaram aqui cedo, alguns estão lá embaixo. Então, eu quero nessa oportunidade perguntar, você que está aqui nesta noite, você crê que Deus responde a oração? Alguém aqui tem algum pedido especial? É só você pensar, alguém tem? Levante a sua mão, quem tem um pedido especial, uma causa que você está dizendo, olha, só Deus pode resolver isso, né? Nós cremos que às vezes muitas coisas demoram, né? Pastor Santana esperou 26 anos para receber uma bênção, né, pastor? 26, né? Mas ele não desistiu nunca e recebeu esta bênção. Então, sua mão está levantada. Agora, Pai, nós aqui estamos, Senhor, porque cremos que Tu és um Deus de poder sobrenatural, um Deus que responde às orações e nos incentiva a que levemos nossas lutas, nossos problemas a Ti, Senhor. E sim, cremos que o Senhor pode todas as coisas, não há nada impossível para Ti, Senhor. Então, nesta noite, nós entregamos esses pedidos que o Senhor conhece, porque o Senhor sabe tudo, até o que a gente pensa, as palavras antes de saírem de nossas bocas, o Senhor já conhece. Então essas mãos se levantaram porque tem um pedido, e nós pedimos, Senhor, atende, em nome de Jesus, amém e amém.